Fala pessoal do canal Futebol 62, semana de clássico e semana com convidados especiais. Agora com ele, Lindomar, ex-jogador do Atlético, com grandes histórias aí para compartilhar com a gente. Meia, já com números fantásticos pelo Dragão e tenho certeza que com boas histórias para compartilhar para a gente sobre esse clássico e também sobre o Atlético. Obrigada por aceitar o convite, Lindomar. É uma honra participar do programa com vocês. Estamos aqui à disposição. Vamos falar um pouco da nossa história no Atlético, da nossa história nos clássicos, principalmente com o Vila, né, que é o próximo adversário do Atlético na Série B. Vamos contar um pouco aí desse clássico. Lindomar, inclusive, foi uma pergunta que eu fiz para o Kaká, ex-jogador do Vila, né, que representou o Vila nessa semana de clássico aqui. A semana de clássico, ela é diferente para vocês, jogadores? Como que é conciliar? Fica com uma pressão a mais? Fica mais pilhado? O treinamento? Com certeza, é uma semana diferente, porque o clássico ele é um jogo diferente, né? O clássico envolve muita gente, né? Às vezes a cidade para assistir um clássico, né? Muita gente olhando, a imprensa toda falando todos os dias, né? Então é uma preparação diferente. Muitas vezes até o trabalho é diferente, né? O trabalho psicológico é diferente. A gente entra mais focado, mais concentrado nos jogos. E é um jogo que todo grande jogador gosta de jogar, porque com certeza tem mais gente olhando, né? E a gente se motiva mais nesse tipo de jogo. E você falou que é um jogo que todo grande jogador gosta de jogar. Você foi um grande jogador. Dentro disso, tem um jogo assim contra o Vila que você se recorda, que é o primeiro que você lembra? Primeiro, eu agradeço, né, pelo elogio. Tem um jogo contra o Vila, um jogo da Série C, que a gente jogou em 2007. Né? A gente estava passando um momento difícil e a gente foi fazer esse clássico no meio de semana ainda, eu me lembro, e a gente precisava ganhar um jogo. E a gente começou perdendo. E depois a gente conseguiu virar o jogo. Eu fiz o gol de empate, depois o Guerra, um lateral direito, que veio lá do Rio de Janeiro, fez um outro gol, e o Márcio fez um outro gol de falta. Né? Esse jogo, assim, me marcou bastante, porque a gente passava por um momento difícil, né? E a gente pôde ganhar o jogo, ganhar de virada, né? E eu ainda pude fazer um gol. Foi um jogo que me marcou bastante. É um jogo muito lembrado, eu sei que pelos atleticanos. E você falou já de um jogo específico que você marcou um gol. E nessa linha ainda de clássicos, teve o gol que você mais vibrou, independente de ser seu ou não, mas pelas circunstâncias do jogo, o gol assim, aquele que a vibração sai de dentro da alma, que chega e sacode o estádio. Foi um jogo contra o Vila, e agora eu não vou me recordar o ano certinho, mas eu acho que foi 2008 ou 2009, um clássico no Serra Dourada, que a gente fez a jogada, e eu fiz o último passe para o Robson fazer o gol. O jogo estava bem duro, um jogo difícil, né? Estádio cheio, e esse foi um gol que eu vibrei bastante, porque para mim eu não vibrava só com os meus gols, eu vibrava também com os gols dos companheiros, né? E em se tratando de um clássico, né? Onde, como eu disse, muita gente olhando, né? A semana inteira, todas as pessoas comentando do clássico e a gente poder sair ali no jogo, sair na frente, ganhando o jogo, realmente esse gol eu comemorei bastante. Não, bacana demais. E aí, a gente já entrando também nessa questão de clássico, Atlético e Vila sempre se enfrentaram muito, principalmente enquanto você jogava, né? Campeonato Goiano, vários jogos. Tinha um jogador, e os jogadores permaneciam por muito tempo, né, nas equipes. Tinha um jogador que toda vez que vocês iam enfrentar, ele dava trabalho, era assunto de vestiário, ou você mesmo já ficava de olho?
Sempre a gente procurava estudar, né, os adversários e como a gente jogava muito esses clássicos, né, e como você disse, antes os jogadores permaneciam por muito tempo nos clubes. Nos anos 90, né, tinha o Kaká, tinha o Tim, o Luciano, esses caras eles jogavam muito, né, e tinha Leonardo Manzi também depois, né, então tinha grandes jogadores, né, e a gente sempre procurava conversar durante a semana, nas preleções, né, que esses jogadores precisavam ter uma atenção especial, né, e a gente procurava fazer isso. Mas era difícil marcar, porque os jogadores tinham muito talento, né, sempre eles tinham aquelas escapadas, fazia jogadas individuais, né, que acabava muitas vezes desequilibrando o jogo. E do nosso lado também, né, a gente tinha grandes jogadores que também faziam diferença. E vindo mais para frente agora nos anos 2000 também, a gente tinha grandes jogadores e nos anos 90 a gente levou desvantagem nos resultados, nos clássicos. Mas nos anos de 2005 para frente, eu acho que a gente conseguiu equilibrar bem esses números, porque a gente teve grandes vitórias contra Vila, contra Goiás também. Então, eu acho que valeu mesmo. Foi o que a gente fez, né, durante esse tempo, né, que ficou para a história. E a gente fica contente de ter participado, né, desses grandes jogos. Você até falou do lado de vocês também tinham grandes jogadores. Tem um que você se recorda que foi um grande companheiro da época do Atlético, assim? Sim, nos anos 90 eu tinha o Romerito, né, que jogava comigo, tinha o Babal também, né, que jogava com a gente, o Oscar, que era um atacante rápido, né, tinha o Bé, que jogou com a gente também, depois que ele saiu do Vila. E agora, mais recente, a gente teve o Fábio Oliveira, a gente teve o Rômulo, atacante, o Wesley, Anailson. Então, a gente teve grandes jogadores, né, que a gente podia confiar que quando a bola chegava, a gente sabia que sempre ia sair uma boa jogada. E clássico sempre me vem bastidor, assim, conversa, alguma coisa curiosa. Tem uma história que naquela resenha, naquele churrasco, nunca pode faltar. Quando você encontra esses jogadores aí, tem um bastidor de clássico que você pode compartilhar e lembra? Assim, eu não tenho muita história assim, mas sempre tinha alguma coisa que a gente comentava, mas mais era do jogo mesmo, né? Como que a gente ia fazer para marcar aquele atleta, ou havia também as provocações, né? Que às vezes tinha um jogador mais esquentado do que o outro, para tentar desestabilizar. Sempre a gente tinha essas coisas de bastidor, da gente conversar entre a gente ali e a gente usar durante o jogo, né? Que era Sim. permitido. Sim. E para finalizar contigo, favorito para sábado? Bom, o Atlético ele melhorou nesses últimos jogos, né? Que o Atlético ficou um período também de seca, de vitórias, né? Agora já conseguiu ganhar uns jogos nesses últimos 3 jogos. E o Vila que vem numa decrescente, né? Mas eu não vejo nenhum favorito, né? O clássico ele é sempre igual, né? Como eu disse, envolve muita coisa. Os jogadores se motivam mais. É um jogo diferente, né? Querendo ou não, mesmo se tratando de campeonato brasileiro. Então, não vejo favorito. Eu acho que aqueles que estiverem mais atentos e estiverem mais tranquilos, né? Vamos dizer assim, eu acho que tem grandes chances de sair vencedor. Tranquilo. Muito obrigada, Lindomar, por sua atenção, por atender o canal aqui Futebol 62. Boa sorte na carreira, agora como tô com uma escolinha também. É um prazer sempre conversar com personagens tão importantes no futebol goiano. Certo? Eu que agradeço pela oportunidade de ter falado um pouco, né, desse clássico e que nesse próximo jogo aí o Atlético possa ser melhor e vencer o jogo. Tá certo? Finalizamos aqui. Muito obrigada, Lindomar.